sou Carolina Barreto, você está sintonizado na rádio da Scott Consultoria, direto do Encontro de Intensificação de Pastagens. Essa é a frequência da pecuária feita por mulheres. Agora eu vou conversar com a Daniela Cotrim, ela que é baiana, nascida e criada em Salvador, não tem família ligada ao agro, mas tem uma história linda, vou usar uma palavra que ela usou para mim aqui, de acolhimento com o meio rural. Daniela, bem-vinda. Obrigada por aceitar o convite de estar aqui com a gente. Não, muito obrigada a vocês pelo convite. É um prazer estar aqui. Eu conheci o projeto de vocês aqui, no projeto da Scott, no evento, e eu achei fantástico. Eu achei que faltava esse espaço realmente. Então, todo evento que eu venho da Scott, eu sempre sinto falta de mais mulheres aqui. Então, eu estava até preenchendo ali as sugestões. O que é que você tem de sugestão, Daniela? Mais mulheres. Eu quero mais vozes femininas aqui. Eu conheço muitas mulheres incríveis na pecuária, e eu queria vê-las em cima do palco. Então, como a gente teve já a Kelly ontem, como a gente teve hoje também, eu queria ver mais mulheres lá em cima. Então, é um prazer imenso poder estar aqui e estar falando um pouquinho também como uma voz feminina do agro. Obrigada. Sim, a ideia foi essa, né? Trazer mais mulheres para todos os eventos da Scott Consultoria e ter esse espaço de escuta e de dar voz. Conta pra gente. Zootecnista, mestrado, doutorado, livro publicado, como que é essa história, né, com esse rostinho tão novo? Pois é, eu não tenho família no agronegócio, então os meus pais não têm vínculo, os meus avós até têm mais vínculo com o campo, mas não com a pecuária diretamente. Então, não tinha nenhuma expectativa de quem morava no centro de Salvador, então sempre estudou naqueles colégios muito tradicionais de Salvador. Ninguém lá em casa esperava que eu fosse acabar de botina. Olha só. Então foi uma surpresa muito grande lá em casa. Eu acho que meio que ninguém entendeu nada. Até hoje ninguém entende muito. Mas o meio rural realmente me acolheu e me acolheu bem demais. E eu só tive o que retribuir para ele. Eu acho que o campo é isso, né? Toda vez que a gente planta, a gente colhe. E com minha história não foi diferente. Então, eu até comecei na veterinária, fiz até o 7º semestre, mas aí me descobri na produção animal, e passei para a zootecnia, e aí ganhou meu coração completamente a produção animal. Ver produzir, ver crescer, ver prosperar, ver aquilo funcionar. Nossa, para mim aquilo dali foi de encher os olhos. E aí emendei com mestrado, emendei com doutorado, eu fiz parte do meu doutorado no Canadá, eu queria entender como eram outros sistemas produtivos, e pisando lá, muita gente virou para mim e fez... Cara, quando você conhecer a produção animal do Canadá, você não volta para o Brasil. E o tempo que eu morei lá, eu só sentia, cara, a produção brasileira é incrível demais, vocês não estão entendendo. A gente tem muito no Brasil. É muito diferente? É muito diferente, é muito diferente. São sistemas muito diferentes, são animais diferentes. E lá neva também, né? Tem períodos de transição, mas é muito diferente a cultura pecuária. Eu acho que o brasileiro, pelo menos é a sensação que eu tinha, o brasileiro ele vive isso aqui, sabe? Ele é isso aqui. Eu sempre brinco que eu tenho amigas advogadas, amigas médicas, arquitetas, e elas sempre brincam e falam assim, cara, você e seu marido são do agro. Como assim? Vocês andam só de botina, vocês ouvem modão, vocês comem churrasco, vocês levam um estilo de vida assim. Isso é natural mesmo? Vocês vivem isso no dia a dia? Eu disse, é nosso, a gente vive isso mesmo. E viver isso em Salvador, né? Que é uma cidade de praia, Bahia, alegria. Isso, e a gente se mudou para o interior. A gente queria trazer isso mais para próximo mesmo. E depois que eu vim para o Brasil e voltei para o Brasil, eu disse, não, meu negócio é aqui mesmo. E aí no meio de campo disso que foi quando eu publiquei o livro. Conta a história do livro, pariu, né? Pelo que eu entendi, você pariu o livro, Eu pari o livro quando eu senti que eu precisava falar mais. Eu já tinha esse contato com o público, eu já tentava trazer um pouco do dia a dia, eu já tentava aproximar esses dois mundos. Então, o mundo do agronegócio, que foi o mundo que eu escolhi, e o mundo que eu vim, que seria o mundo da cidade. Então, eu já tentava vincular eles, e eu precisava achar um meio mais efetivo disso. Eu ficar o tempo inteiro pregando para convertido era muito fácil. Então, virar para as pessoas do meio do agro, e você dizer assim, nossa, o agronegócio é fantástico. É muito fácil. Sim. É muito fácil eu falar para todo mundo que é muito bacana, que é muito importante, que o que a gente faz é incrível. E realmente tem essa falta de conexão
do mundo do agro com o mundo lá aqui fora, digamos. A gente não está muito preocupado com marketing, né? A gente está preocupado em produzir. A gente não está preocupado... Tá ocupado, né, Tamara? A gente está ocupado. Então, a gente fica o tempo inteiro apenas rebatendo as grandes críticas, mas nunca tentando fazer esse vínculo. Não é nunca a nossa primeira opção. E isso que acaba gerando grandes fake news e a gente não consegue, a gente acaba se afastando. E aí a gente chega com crianças que acham que o leite vem da caixinha do mercado. Sim. Então, que acha que o achocolatado é da vaca marrom. Sim. E isso é uma pesquisa estatística real que comprova que elas realmente acham isso. E isso é uma estatística assustadora. Assustadora, porque tem que acordar cedo, tem que ordenhar a vaca, né? Tem uma série de coisas que a vaca não dá leite, né? Você tira. Se você não for tirar, ela não dá. E aí começa aquelas críticas. Ah, porque o ser humano é o único animal que bebe leite. Sim. E somos os únicos que dirigimos, e somos os únicos que fazemos cirurgias, e somos os únicos que construímos prédios. Faz sentido isso tudo. Então a gente precisa começar a quebrar esse de somos os únicos, de por que somos os únicos. E usar a nosso favor, né? Usar ao nosso favor. E como é que a gente faz isso na pecuária? É sempre ruim? É sempre péssimo? E é sempre o produtor rural que não preserva? E aí eu brincava, né? Pronto, e você preserva quanto do seu apartamento? Me conta. Qual é a porcentagem? Reserva legal, pronto, né? Eu pego, pronto, eu tô aqui com você. Quanto disso aqui você preserva? O seu condomínio tem 20%? Como é que funciona para vocês? E aí começou-se, realmente, o agronegócio é tão ruim assim. E aí surgiu a ideia do livro que eu precisava. Eu já era do meio acadêmico, então eu já vinha de mestrado, já vinha de doutorado, só que não é a linguagem do artigo científico que vai conquistar o pessoal lá fora. Não é dessa forma. É outra comunicação, né? É um outro nível de comunicação. Então eu decidi que com outras palavras eu ia conseguir trazer o que é que a academia tem. Então eu trouxe o que a gente já tem de pesquisa no Brasil, cito a Embrapa Territorial, cito as grandes universidades, cito grandes pesquisas nacionais e internacionais de uma outra forma. De uma forma muito mais clara e muito mais simples. Inclusive, as pessoas que compraram o livro depois, que entraram em contato comigo, eram médicos. Olha Nossa, só. Daniela, que legal. Pediatras, não sabia que era assim que acontecia. Eram pessoas do meio rural que queriam passar isso para os seus netos. Eu tenho um relato de um senhor até hoje. Daniela, eu não sabia como passar isso para os meus netos. Então, eu tenho um neto de 14, 15 anos, não sabia o que fazer, não sabia como fazer essa sucessão. E às vezes eu já ouvi história também, não sei se você já, de netos de grandes pecuaristas que não comem carne. Pois é. Né? Que acham que faz mal. E esse era o caso, ele veio me contar justamente isso, que ele sentia um distanciamento dos netos dele pelo que eles ouviam na escola e não queriam ir para a fazenda. E ele ia fazer o quê? Eu disse, ó, eu acho que eu não resolvo o seu problema, mas talvez eu ajude. Então, esses relatos para mim funcionavam. Eu recebi vídeos infantis. Ai, que legal. Não é um livro infantil, mas não é uma linguagem complexa. Então eu recebi vídeo de menina de 11 anos dizendo que ela escolheu como livro favorito dela e ela levou para a escola. Ai, que legal. Então eu consegui de alguma forma trazer desde médicos até crianças. Então todo mundo pôde ler e compreender de alguma forma que realmente a história não é bem assim. A história foi mal contada. Como chama o livro e onde a gente encontra o livro para comprar? Então é Pecuária, a verdade por trás das histórias que lhe contaram. Temos tanto a versão digital dele, que está na Amazon, quanto a versão física, que você encontra no site da FUNEP, que é a parceira, a editora parceira, quanto no meu Instagram, no @DanielaCecotrim. Vocês me encontram lá, consigo enviar autografado. E acho que minha maior missão foi isso, foi conseguir juntar o público e mostrar para todo mundo que, de alguma forma, a gente não precisa ficar só pregando para convertido. Exato. Muito legal, obrigada pela sua contribuição. Fico feliz que o agro tenha te abraçado dessa maneira e você devolver, né, ao setor todo esse conhecimento, toda essa pesquisa, né? Porque eu imagino que para escrever o livro, além do mestrado e do doutorado, você se dedicou ali um tempo com referências bibliográficas e tudo mais, e levar esse conjunto, essa riqueza para a sociedade civil de forma geral. Nós que te agradecemos, né? E obrigada mais uma vez por você estar aqui. Conte com a Scott Consultoria e com a Pecuária Feita por Mulheres nos seus projetos e que todo mundo possa se instruir mais nessa ferramenta de comunicação, né? A gente começar a aprender por histórias como a da Daniela, a Camila Teles, enfim, tantas outras, a comunicar
para fora da porteira, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, ou mesmo na Austrália, os mercados de fazendeiros são super charmosos, as pessoas valorizam. Então, vamos se relacionar, porque o nosso cliente final, de fato, é quem come carne e bebe leite. Né? A gente precisa entender quem são essas pessoas, onde elas estão, do que elas gostam, porque nós temos algumas etapas na cadeia produtiva, mas a indústria não é o final, né, do nosso produto. O final do nosso produto é a casa do consumidor, é o churrasco, é a celebração da nossa pecuária de alguma forma. Então, obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Muito, muito obrigada por esse espaço. Obrigada por lembrar de mulheres e trazer mulheres que querem ser lembradas e mostrar que realmente, eu gosto sempre de dizer que o futuro do agro, ele também é feminino. Sim. Então, muitas de nós estão aí, estamos na luta, estamos trazendo essa história à tona. Muito obrigada e parabéns por esse projeto incrível. Obrigada. E vamos entrar na brincadeira da rádio da Scott Consultoria. Você, como baiana, me fala uma música que te inspirou nos estudos, nas pesquisas, ou mesmo quando você estava fora do Brasil. Tem alguma música que te acompanhou nessa trajetória até aqui? Gente, você quer coisa mais brasileira que Evidências? Olha só, gente. É um hino. É um hino. E uma baiana trazendo Chitãozinho e Chororó, né? Trazer. Não, eu acho que nada mais brasileiro do que Evidências. Muito bom. Obrigada. Obrigada. E olha só que legal, né? Como a nossa cultura do campo, do agro é forte. Uma baiana escolher Chitãozinho e Chororó, Evidências, como representação aí da sua trajetória. Essa é a rádio da Scott Consultoria, você está sintonizado no encontro de intensificação de pastagens na frequência da pecuária feita por mulheres.